Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje domingo, dia do Senhor, quinto domingo do tempo comum, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Para todos vocês, um abençoado domingo. A liturgia de hoje vai nos contar a história de 3 personagens: o profeta Isaías, o apóstolo Paulo e Pedro. Na primeira leitura, é uma mensagem muito bonita quando o profeta Isaías vai ter uma visão muito especial, quando ele via a glória de Deus. E ele teve o seu encontro com Deus naquele momento, porque ele se via diante do Senhor, mas ele dizia: eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, mas eu vi com os meus olhos o Senhor dos exércitos. Então, um serafim, um anjo do Senhor, ele tinha na sua mão uma brasa e ele toca a boca de Isaías dizendo: assim que isso tocou seus lábios, a sua culpa desapareceu e seu pecado está perdoado. Então Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E Isaías então imediatamente responde: aqui estou, Senhor, envia-me. Meus irmãos, olha que maravilhoso a experiência que o profeta Isaías passou desse encontro pessoal com o Senhor. Quando ele se sentiu indigno, quando ele se sentiu pecador demais, mas também quando ele viu o Senhor através do anjo tocando nos seus lábios, retirando toda culpa e perdoando todo pecado, mostrando para Isaías
que ele estava purificado pelo próprio Deus. E depois dessa experiência, Isaías então vai dizer: aqui estou, Senhor, envia-me. Já na segunda leitura, quando São Paulo vai escrever aos Coríntios, São Paulo ele vai contar da sua experiência. Ele vai contar de como Jesus apareceu aos apóstolos e depois para ele. E São Paulo vai dizer: eu sou o menor de todos, mas o Senhor me chamou. São Paulo, ele sabia quem ele era. Ele sabia daquilo que Deus fez na sua vida, porque ele era um perseguidor. Mas ele testemunhava, através dessa mensagem, que ele era o menor de todos, mas a graça de Deus estava com ele. E São Paulo, então, depois também do seu encontro pessoal com Jesus, São Paulo vai se render ao amor de Deus e vai assumir a sua missão de ser o apóstolo dos gentios, aquele que levaria a palavra de Deus para lugares que antes ninguém imaginava. Isso é a obra de Deus. E o terceiro personagem está no Evangelho. Esse Evangelho é maravilhoso e eu queria convidar você para refletir algumas coisas. Primeiro, Lucas vai narrar alguns detalhes quando ele diz que Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. E os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Veja bem, meus irmãos, os pescadores estavam lavando as redes porque durante a noite toda, Pedro e seus amigos, que eram pescadores profissionais, eles não haviam pescado nada. Então eles estavam lavando as redes, eles estavam preparando para ir embora, porque aquela noite não foi uma boa noite para a pesca. Mas Jesus estava ali. Então Jesus ele sobe na barca de quem? De Simão. E pediu que Simão se afastasse um pouco da margem para que Jesus pudesse ensinar a multidão, porque ali na barca Jesus ia ter uma condição de falar e todos iriam ouvir. Então, depois que Jesus termina a missão com aquelas pessoas, com aquela multidão que estava ali, iria começar a missão com Pedro e com os amigos que estavam ali com ele. Jesus vai dizer: Simão, avança para águas mais profundas e lança as redes para a pesca. Primeiro, quando o Senhor está falando com Pedro de avançar para águas mais profundas, o Senhor já estava mostrando para ele o caminho que ele iria seguir. E é interessante porque Pedro e os outros eram pescadores profissionais. Se Pedro não tivesse humildade, ele iria dizer: o Senhor entende de ser um profeta, mas eu sou um pescador profissional, eu conheço esse mar melhor do que qualquer pessoa, nós trabalhamos a noite toda, não vou fazer de novo não, nós já até lavamos as nossas redes, nós vamos embora. Mas não, o Senhor deu para Simão, para Pedro, 2 ordens: avança para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. A resposta de Simão é surpreendente: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, nós não pescamos nada, mas por causa da sua palavra eu vou lançar as redes. Meus queridos irmãos, essa resposta de Pedro merece uma reflexão muito profunda de cada um de nós, porque não importa quantas vezes nós já tentamos,
Não importa quantas vezes nós batemos nessa porta, não importa quantas vezes nós já procuramos resposta, nós já procuramos cura, solução para o nosso problema. Mas o Senhor, Ele dá uma ordem. E a nossa resposta precisa ser a resposta de Pedro. Por causa da sua palavra, Senhor, eu vou tentar novamente. Por causa da sua palavra, Senhor, eu não vou desistir. E quando Pedro obedece à palavra do Senhor, eles fazem, eu creio, a maior pesca da vida deles. Haviam tantos peixes que a barca estava quase para afundar e Pedro teve que chamar os companheiros do outro barco para ajudá-los. E foi a maior pesca da vida deles. Quando Pedro vê isso acontecer, ele vai dizer: Jesus, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas o Senhor vai falar para Pedro, vai falar para André, vai falar para Tiago e João. Jesus vai dizer: Pedro, não tenha medo, porque de hoje em diante você vai ser pescador de homens. Eu não sei como foi a reação de Pedro diante daquela palavra do Senhor. Pedro, que se sentia tão pecador. Isaías, que quando viu o Senhor se sentia tão pecador. O apóstolo Paulo, que quando ouviu aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Todos se sentiram indignos, mas o Senhor os amou, os purificou, perdoou os pecados e os chamou para serem pescador de homens. Essa palavra hoje é para mim. Essa palavra hoje é para você que está ouvindo. Não importa nosso passado. Importa nós darmos ouvido à voz do Senhor e desejarmos também ter esse encontro, ter essa experiência com Ele. Ouvir e obedecer a sua palavra. Quantas vezes, meus irmãos, diante da primeira ou da segunda tentativa, que as coisas não deram certo, nós desanimamos. Pedro e seus amigos estavam assim já. Eles já tinham desistido. Já tinham lavado as redes. Mas Pedro ouviu a palavra de Deus. Pedro tomou posse do que o Senhor falava para eles. Porque veja bem, Jesus não falou com Pedro: Pedro, você vai pescar muito. Jesus disse: avança para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós, para avançarmos para águas mais profundas, para irmos para lugares que humanamente nós não conseguimos, para ir para lugares que nós vamos depender de Deus, que nós vamos depender da graça de Deus, da bênção de Deus, da certeza que Ele está conosco. E é quando nós avançamos para águas mais profundas, é quando nós saímos da nossa zona de conforto e mergulhamos na graça de Deus. É aí que o Senhor age. É aí que a bênção de Deus vai acontecer. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos para nos encher do Senhor. E quando Pedro ouve essa palavra: não tenha medo, a partir de agora você vai ser
pescador de homens. Eles levam as barcas para a margem. Eles deixam tudo. E a partir daquele momento, eles começam a seguir Jesus. E ali começa uma nova história para Pedro, para André, para Tiago, para João. Eles não pescariam mais peixes, mas eles iriam pescar e resgatar homens e mulheres para o reino de Deus. Esse chamado, meus irmãos, ele é muito atual também para os nossos dias, porque ainda existem muitas e muitas pessoas que precisam ser resgatadas, que precisam entrar nessa rede da Igreja do Senhor, que precisam buscar Jesus. E para isso, o Senhor conta com cada um de nós. Quando Isaías ouviu a voz: a quem eu vou enviar? Isaías fala: eu estou aqui, Senhor, pode me enviar. Quando Paulo ouve aquela voz, e Jesus fala com ele: Paulo, você não está perseguindo homens, você está me perseguindo. Paulo muda o curso da sua história e começa a pregar o nome de Jesus. Os apóstolos aceitam esse chamado e imediatamente também deixam tudo para trás e começam a nova vida que o Senhor tem para cada um deles. E assim hoje é comigo e com você. O Senhor nos chama para não ter medo, mas termos a coragem de dar o nosso sim, porque Ele deseja que cada um de nós possamos continuar sendo pescadores de homens para o reino de Deus. A nossa vida, ela tem um real sentido quando nós encontramos Jesus e deixamos que Ele guie, que Ele conduza a nossa vida e a nossa história. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 137. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse domingo, nós queremos cantar louvores ao Senhor, nos prostrar na Sua presença, reconhecendo a Sua graça na nossa vida. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel que ouve a nossa oração. Nós te agradecemos pelo Seu amor, porque o Senhor tem feito por nós maravilhas. Por isso nós te exaltamos e queremos cantar as Suas obras e testemunhar a grandeza do Senhor. Que o Senhor possa completar essa obra maravilhosa que o Senhor começou em cada um de nós. Que não fique inacabada, Senhor, essa obra de restauração, assim como o Senhor fez na vida do profeta Isaías, na vida do apóstolo Paulo, na vida dos apóstolos, na vida de milhares e milhares de pessoas, desde o início. Que essa obra continue, que o Senhor continue nos restaurando, nos transformando, para que possamos, em Seu nome, continuar sendo pescadores, resgatando vidas para o Seu reino. Pessoas que estão próximas de nós, que precisam não somente ouvir falar do Senhor, mas que precisam experimentar o Seu amor, que precisam ter um encontro pessoal com o Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.